Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos da Iaô. Eu me chamo Ingrid Tavares, hoje sacerdotisa do Templo Espírita Unidos pelo Axé. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco complexo, até abrangente também, mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível, de forma que leve vocês a entender de um modo geral se você pode estar sofrendo sobre influência de espíritos obsessores. Como identificar se a sua entidade, por exemplo, ela seria um espírito de baixa vibração energética, se ela não seria um espírito de luz. Existem várias situações que podem, de alguma forma, identificar se você está sob influência de um espírito obsessor ou Egum, como vocês queiram chamar. Lembrando sempre que Egum significa todo espírito que em algum momento já encarnou. Ele já fez parte da vida terrena, então ele desencarna, ele passa a ser um Egum evoluído, um Egum de baixa vibração energética, um Egum não evoluído, tá bom? Então, Egum significa todo espírito que teve vida terrena. Isso é um Egum, tá? Então vamos falar de obsessores, que são aqueles que têm baixa vibração energética, que muitas vezes ainda não aceitam o fato de ter desencarnado, muitas vezes vivem ainda numa ligação muito forte com a vida terrena, onde eles não aceitam o desencarne, eles gostariam de estar aqui no nosso dia a dia. Então são vários fatores. Como eu disse, é um assunto um pouco abrangente, mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível para que o vídeo não fique muito longo, tá? Então vamos falar de quais situações podem fazer com que você ligue uma anteninha, um alerta e busque por um jogo, por uma casa de axé séria, aonde possa de alguma forma te orientar e dizer se você precisa passar por alguma ritualística para afastar essa energia de você, tá bom? Uma das formas que um espírito obsessor, né, de baixa vibração energética vai influenciar na sua vida, quando isso acontece? É quando as coisas não estão bem, quando você não consegue lidar com as suas dificuldades do seu dia a dia, por exemplo, quando você teve ali uma instabilidade emocional, você pode estar passando por alguns problemas, algumas dificuldades no seu trabalho, na sua vida amorosa, na sua rotina, no seu dia a dia, com a sua mãe, com o seu pai. Esse espírito obsessor, ele vai esperar um momento de baixa vibração sua, aonde você começa a se questionar sobre a sua espiritualidade quando você simplesmente não está bem emocionalmente porque algo à sua volta acaba saindo, né, do seu planejamento. Então, da mesma forma, entendam que, da mesma forma que um espírito de luz, uma entidade, um guardião, um orixá, eles nos influenciam, nos trazendo bons recados, ou por exemplo, a gente fala assim, nossa, eu tive uma intuição, por exemplo, de não ir a um determinado lugar que eu estava marcado, e aí depois você descobre que teve uma desavença, que teve um acidente, você fala assim, nossa, ainda bem que eu segui a minha intuição. Essa intuição positiva vão vir de espíritos de luz. Normalmente, quando você está conectada com a sua espiritualidade, quando você está bem, quando você está estável, é de maior acesso para que os espíritos de luz consigam te trazer essa intuição. Então, quando você está ao contrário disso, você pode ter, então, aberto um portal energético para que espíritos obsessores de baixa energia cheguem até você, fazendo com que você brigue, se desentenda, com que você... Isso é uma das primeiras coisas que acontecem. Você entra numa desestabilidade, né? Você fica desestabilizado emocionalmente. Então você perde um pouco do seu equilíbrio emocional. E aí o espírito obsessor, ele vai fazer primeiramente que você comece a se desentender com as pessoas que você mais ama, que são as pessoas do seu dia a dia, da sua rotina, seus filhos, seu relacionamento amoroso, seja homem ou seja mulher, a sua mãe, o seu pai, o seu melhor amigo, o seu trabalho, né? Pessoas ao seu redor do seu trabalho. Então, como funciona? Às vezes, você já não está bem por algum motivo, e aí aquele espírito planta
na sua cabeça uma intuição, como fosse tentando jogar você contra aquelas pessoas que de alguma forma te fazem bem ou que você depende para que você mantenha o seu trabalho. E aí um pingo d'água vira uma tsunami. Um sopro vira simplesmente um furacão, e quando você vê, você já saiu da sua razão, você já se desentendeu, você já brigou com aquela pessoa que você ama, que você gosta, e muitas vezes você se pergunta, nossa, quando toda aquela intensidade passa das emoções, você fala assim, eu não precisava ter passado por isso tudo, né? Por que isso aconteceu? Por que eu perdi a cabeça dessa forma? E isso e quando isso acontece de uma forma contínua, mais vocês precisam se alertar sobre energias que estão fora da realidade, do que é a personalidade de vocês. Uma outra questão que pode de alguma forma fazer, né, com que vocês percebam se vocês estão sob influência, às vezes acidentes, pessoas que estão sempre se acidentando, às vezes torcem um pé, quebram uma perna, a parte de saúde, você acaba, por exemplo, de melhorar de um resfriado e daqui a pouco você está numa infecção urinária, enfim, qualquer problema de saúde, que você perceba que você está ali numa sequência desses problemas de saúde, né? Acaba um, vem outro, acaba um, vem outro, acaba um, vem outro. Então você também pode estar sofrendo por influência de espíritos obsessores. Uma outra questão é você não conseguir, né, um relacionamento que estava tudo bem, que estava maravilhoso, e de repente vocês percebem que vocês estão numa falta de sintonia, vocês não conseguem entrar numa sintonia. Enquanto um fala A, parece que o outro fala B. Às vezes vocês estão falando o mesmo vocabulário, mas você parece assim, tudo que eu falo incomoda o outro, ou vice-versa, tudo que o outro fala te incomoda, te tira do sério, te perturba. Então são coisas que saem fora do normal, energia, falta de sintonia com aquele que você sempre teve sintonia, tudo isso pode levar você. Pode, eu não estou afirmando que você está sob influência de um espírito obsessor, eu estou te dando apenas várias ocasiões que podem te alertar, levantar aquela anteninha e você falar assim, eu acho que eu preciso buscar por uma consulta espiritual, por uma consulta com alguma entidade de luz, para que eu possa entender melhor o que essa falta de sintonia que está acontecendo na minha vida possa estar influenciando, como eu posso cuidar da minha parte espiritual para poder melhorar essa sintonia, essa energia, me encher de energia positiva, afastar as energias negativas. Então existe uma série de ritualísticas que podem ser feitas. Primeiro, a conexão com a sua espiritualidade, o cuidado para com os seus guardiões, principalmente, o cuidado para com o seu ori, para com o seu orixá. E então eu oriento o quê? Que vocês busquem por uma casa de luz, por uma casa que tenha conhecimento no que vai passar para vocês. Porque infelizmente eu conheci aí umas 2 ou 3 pessoas que disseram que a forma de identificar um espírito obsessor é pelo ponto riscado, onde algumas casas de Umbanda, né, tem isso como conhecimento, que a entidade riscou o ponto, e se esse ponto riscado for igual ou for parecido com algum da internet, por exemplo, aquele espírito não é de luz, é um espírito obsessor, pronto, né? A gente não pode simplesmente olhar um ponto riscado, eu como sacerdotisa, você como filho de santo, não pode se permitir, e eu também não posso agir dessa forma, através de somente um ponto riscado, eu dizer se aquela entidade é de luz ou não. Tá? Com relação às entidades, como que eu vou saber se um espírito ao qual está sempre se manifestando em um filho de santo meu, se ele é um espírito de luz ou não? Primeiro, se quando ele está incorporado, ele vai dar uma consulta, uma orientação, onde ele vai ter uma palavra amiga, onde aquele consulente vem e fala, nossa, a entidade do seu filho de santo é maravilhoso.
Então, uma entidade de luz, ela vem para trazer uma palavra, ela vem para trazer um recado. Ela não vem somente para gargalhar, ela não vem somente para beber, para fumar e dizer que o médium não está pronto, não está preparado, o médium ainda está em desenvolvimento e ele não pode atender um consulente, não pode atender alguém porque o médium está em desenvolvimento. Mas aí a entidade bebe, a entidade fuma, né? A entidade, no momento que é pedido para ir embora, ela cria uma resistência nesse momento. Então, assim, uma entidade obsessora, por exemplo, ela vai contra as diretrizes, ela vai contra as regras, ela não tá ali para levar uma palavra para quem precisa. Agora, se a sua entidade é aquela que vira quando ela é chamada, ou quando não é, mas ela chega para dar uma palavra, ela chega para dar uma orientação, um direcionamento, fazer com que aquela pessoa que está buscando um caminho, fazer com que os olhos dela enxerguem muitas vezes o que está na frente dela, mas ela está envolta a tantas nuvens emocionais, né? Há uma baixa energia que ela não consegue enxergar a solução do seu próprio problema. É isso que a sua entidade de luz ela vai fazer. Se a sua entidade é essa, que vem, que orienta, que participa, que respeita as diretrizes da casa de Axé, a sua entidade é de luz, não tenha medo de você estar recebendo um espírito obsessor. Um espírito obsessor não vai estar ali para fazer o bem ao seu próximo, ele só vai estar ali para poder de alguma forma atrapalhar a sua vida. Se você é uma pessoa que você se dá bem com a sua mãe, com seu pai, se você tem relacionamento, você tem ciclo social, ciclo de amigos, se você tem o seu trabalho, se você tem a sua paz interior, se você tem a sua noite de sono tranquila, você não está sob a influência de um espírito obsessor e nem as suas entidades são espíritos obsessores. Tenham muito cuidado com os ensinamentos que passam para vocês, tenham muito cuidado como é a conduta dentro da casa de axé a qual você frequenta, como são as orientações levadas até você, tá bom? É isso, se vocês gostaram, ficaram aí até o final, deixem o like de vocês, deixem um comentário da experiência de vocês e até o próximo vídeo. O próximo vídeo nós vamos estar falando sobre metal. Né? Muitas cozinhas de axé não permitem que utilizem, por exemplo, a colher de metal, tem que ser tudo feito com a colher de madeira, a colher de pau, aonde dizem que você não pode usar metal para fazer comida de santo. Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Um beijo!